Olá, estamos retomando o nosso curso sobre doutrina social da Igreja, hoje para tratar do tema da opção preferencial pelos pobres, recordando os 4 pontos cardeais da bússola dos princípios da doutrina social. Nós demos início falando da dignidade da pessoa humana, do ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, coautor da criação, que é o sul da bússola, e o norte, o bem comum, o bem que é definido por Deus, é determinado por Deus e que acolhe e engloba todas as pessoas sem exclusão. O leste, nós vemos a função social da propriedade, a destinação universal dos bens, o uso das coisas, dos bens materiais em função do bem comum. E hoje nós concluímos essa primeira etapa dos 4 pontos cardeais com a opção preferencial pelos pobres. Vamos seguir mais ou menos a mesma estrutura dos outros encontros, falando um pouco da antropologia cristã, da antropologia filosófica, quem é o ser humano numa perspectiva cristã. Em seguida entramos no tema específico, que é a opção preferencial pelos pobres. E mais além, um complemento ao tema, vamos falar um pouquinho da humildade, nesse primeiro bloco. E no segundo bloco, vamos tratar das patologias, dos pecados, das dificuldades que nós temos na relação com os pobres e o Cristo como resposta ao Evangelho, à Boa Nova de Jesus, como resposta ao problema, à questão dos pobres. Esse tema é muito sensível e há muitas confusões quando se fala de pobres, né? Não se trata de ter bons sentimentos, não se trata de uma postura confusa, sem ter clareza, sem considerar a dignidade da pessoa humana, a dignidade do pobre. E o tema está muito ligado, para compreender a questão da pobreza, é necessário entender bem que somos coautores da criação, que nós nos situamos como coautores contribuímos com as nossas atividades com a criação, o bem comum, que é o sentido último de toda a atividade humana, o vértice que orienta as nossas vidas, a destinação da propriedade. Esses 3 primeiros temas compõem um quadro que é fundamental para que a gente compreenda agora o tema da opção preferencial pelos pobres. Que não se trata de sentimentalismo, de assistencialismo, de clientelismo, nada que são práticas muito comuns no nosso contexto brasileiro, no contexto latino-americano. Nós vamos procurar a expressão essencial do amor de Deus. Vamos procurar entender qual é a perspectiva de Deus mesmo em relação aos pobres. O Papa Bento XVI nos diz na sua encíclica Caritas in Veritate, que foi publicada em 2009, entre aspas, diz o seguinte: sem a verdade, a caridade cai no sentimentalismo. O amor torna-se um invólucro vazio, que se pode encher arbitrariamente. O risco fatal do amor numa cultura sem verdade. Ele acaba prisioneiro das emoções, das opiniões contingentes, do politicamente correto, das ideologias. O amor passa a ser uma palavra usada e abusada, adulterada, chegando a significar às vezes o oposto do seu próprio sentido do que é realmente o amor. A verdade liberta a caridade. A verdade é o que liberta o amor. Liberta do quê? Dos estrangulamentos, do emotivismo, que despoja, veja que interessante, os conteúdos racionais do amor, os conteúdos sociais do amor, e cai no fideísmo, cai numa postura ingênua, infantil às vezes, do amor, que nada tem a ver com o amor real, o amor oblativo do próprio Cristo por nós. Nesse tema, então, uma opção preferencial pelos pobres, podemos notar uma coerência muito grande em toda a doutrina social da Igreja. Como eu disse, é necessário entender esse tema no contexto do bem comum, da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana. Quando nós vimos no ensino anterior sobre o justo uso da propriedade, entendemos que é importante a propriedade, os bens e a riqueza tenham o seu lugar.
Vimos quando a riqueza é excessiva, quando o ser humano coloca o seu coração nos bens, aí sim há um problema. A passagem do jovem rico no Evangelho de Mateus. Portanto, o chamado de Deus é que usemos de modo justo as propriedades das quais nós somos depositários, e isso implica um uso justo em função também dos pobres. A doutrina social da Igreja convida uma opção preferencial pelos pobres, e essa opção implica uma decisão consciente, uma decisão madura. O amor é uma decisão, é uma escolha, não é algo romântico, não é algo cor-de-rosa, não é algo superficial, mas é uma decisão que implica dor, que implica esforço. E por isso, isso só é possível pela nossa natureza, pelo fato de sermos criaturas com a imagem e semelhança de Deus que ama de forma perfeita, que é fiel à sua aliança, que é fiel ao seu amor. Vamos iniciar então aprofundar um pouquinho mais essa antropologia com 3 aspectos da pobreza. O pobre que é dependente, o pobre que é um caminho para a semelhança com Deus, e é o pobre que é um caminho de reencontro com Deus. O que é, então, esse conceito de dependência? O pobre é aquela pessoa, aquele grupo, a quem faltam bens para que possam sobreviver. É o miserável, é o indigente, porém é também o doente, como nós vemos no livro do Deuteronômio, nunca faltarão pobres na terra. Por isso dou-te esta ordem. Abre tua mão ao teu irmão necessitado, o pobre que vive em tua terra. A pobreza tem um significado maior do que a pobreza material. Ela implica uma relação de dependência diante dos outros. Em toda relação de dependência há uma relação de pobreza. Há uma exceção no caso das crianças ou dos jovens que dependem dos pais, porque aí é uma dependência educativa, uma dependência natural. Ou a dependência de um empregado em relação ao patrão, que é uma dependência contratual. Nesse caso, é aceitável a dependência. E no fundo dela está a nossa dependência de toda a criatura em relação ao Criador. Nós dependemos de Deus e reconhecemos que Ele é o onipotente, Ele tem toda a potência. E Ele é o Senhor da nossa vida. E, contraposição, o rico é aquele que pensa ou acredita ser o Criador de si mesmo, acredita que é Deus de si mesmo. Esse contraste entre o pobre e o rico, no fundo, é um problema da má colocação do lugar de Deus, ou da nossa má colocação diante de Deus. O conteúdo profundo da palavra pobreza é esse, então. Nós dependemos de Deus. Essa é a definição mais precisa da palavra pobreza. A pobreza material não é desejada por Deus, mas a dependência em relação a Deus é natural. A dependência em relação aos homens, às mulheres poderosas, não é natural. Não há razão nenhuma para que nós dependemos de outra pessoa para a nossa sobrevivência. Deus quer de cada um de nós pessoas autônomas, maduras, adultas, capazes de trabalhar, de conseguir seu próprio sustento. E para isso a riqueza deve ser distribuída de uma forma equalizada, de modo que cada pessoa possa viver livremente a sua dignidade. Por isso entra em tema a questão da justiça social, a equidade, o que cabe a cada um, de forma justa, cada um poder ter acesso aos seus bens, ao que é necessário para o seu desenvolvimento. A única pobreza aceitável, portanto, é a pobreza em relação a Deus. A pobreza no mundo, a pobreza e a miséria humana são objetos da nossa luta para a transformação no plano social, no plano econômico, no plano político. Nós podemos recordar a passagem do Êxodo, na qual Deus estabelece o seu povo na terra de Canaã e dá a cada um em abundância. Diz assim: e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que emana leite e mel. Os mandamentos da Sagrada Escritura voltam sistematicamente a esse tema. Todo o Antigo e o Novo Testamento orientam a ação do povo de Deus e do povo cristão em relação aos pobres.
Podemos lembrar também o livro do Levítico, no capítulo 25, que determina que a cada 50 anos as riquezas daquele povo eram repartidas para evitar a acumulação de uns em relação a outros. Colocavam tudo em comum e repartiam todas as riquezas para evitar que alguns fossem mais ricos do que outros. Então vemos na Bíblia uma mensagem social, uma mensagem de justiça social. E o reino de Deus é o reino da justiça, onde cada um e todos têm acesso a todos os bens materiais e espirituais para o seu pleno desenvolvimento. Tem uma vida digna, cada homem, cada mulher. Por isso a opção preferencial pelos pobres oferece uma perspectiva clara sobre a nossa inserção social e sobre a inclusão social dos nossos pares, dos nossos irmãos. É um programa social, que o próprio Cristo apresenta para nós e repete insistentemente com a sua própria missão. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. Enviou-me a levar a boa nova aos humildes, aos pobres, curar os corações doloridos, anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade. Proclamar um ano de graça da parte do Senhor. Anunciar a boa nova de Cristo é anunciar também a justiça. Por isso, justiça e paz, possível só em Cristo. O segundo aspecto antropológico é que o pobre é um caminho para a semelhança a Deus. Ele é um caminho, porque o pobre não é só o pobre material, mas é o doente, o excluído da sociedade. E há um grau espiritual que toca a nossa profunda condição de seres humanos. A nossa pobreza radical se dá diante de Deus. O mais incrível é que, por analogia, poderíamos talvez afirmar que a diferença entre o pobre e nós é a mesma diferença que nós sentimos entre nós e Deus. É preciso que a gente tome consciência de que alguém pobre depende de mim como eu dependo de Deus, como nós dependemos de Deus. E no momento que nós tomamos consciência disso, nós tomamos consciência de que a mesma misericórdia que Deus tem em relação a mim, eu posso ter em relação ao pobre. É exatamente a mesma misericórdia. Então, a responsabilidade diante do pobre não é uma responsabilidade puramente social e política. Ela é uma responsabilidade na relação pessoal com cada indivíduo, com cada pessoa que vive na condição de pobreza. No momento que a gente estende a mão ao mais pobre, fazemos da mesma forma como Deus estende a mão para nós. É um meio de Deus se fazer presente no mundo através de nós. Na medida que nós somos duros com os pobres, na medida que nós não consideramos os pobres, no fundo, nós imaginamos que Deus também é duro conosco e também não nos considera. A gente reproduz o tipo de relação que nós temos com Deus em relação aos pobres que nos cercam. Como julgares, assim sereis julgados, diz o Evangelho de Mateus no capítulo 7. Ao contrário, se somos misericordiosos, é porque queremos nos assemelhar a Deus, que é Deus de misericórdia. O Salmo 22 nos diz: porque ele não rejeitou nem desprezou a miséria do infeliz, nem dele desviou a sua face, mas o ouviu quando lhe suplicava. Cabe a nós, portanto, escolher. A relação que teremos com o pobre será aquela que teremos em profundidade com o Senhor. Uma relação de misericórdia, de perdão, de acolhida, ou uma relação dura, de rejeição, de afastamento. E o terceiro aspecto antropológico é o pobre como um caminho de reencontro com Deus. Interessante notar que Deus, quando vem ao mundo, na pessoa de Jesus Cristo, ele escolhe ser um pobre, nascer numa condição pobre. Na sua vida pública ele foi prisioneiro, torturado, açoitado, abandonado e morto na cruz. Por que Cristo prefere e escolhe fazer esse homem encarnar como um pobre? No fundo, era uma maneira de dizer que a sua humildade, o seu lugar enquanto pessoa humana, nos recolocaria no nosso lugar de pessoa humana em relação a Deus. Foi uma forma de nos ensinar a nos colocarmos, nos recolocarmos diante de Deus na humildade. E é isso que nos diz o Evangelho de São Mateus no capítulo 25. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolheste.
Nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Quando foi que te vimos peregrinos e te acolhemos, nu e te vestimos? Responderá o rei, em verdade vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, mais pobres, foi a mim que fizestes. Então a opção preferencial pelos pobres é muito mais do que uma opção moral, moralista. É uma disposição à gentileza, à acolhida, ao amor ao próximo. É mais do que um objetivo de uma luta social, ideológica, política, que pode decorrer de uma culpabilidade, de uma ideologia, de uma falsa ideia em relação à pobreza. A opção preferencial pelos pobres nos permite assumir completamente a nossa semelhança com Deus, que nos oferece a possibilidade de viver o seu amor concretamente quando vamos ao encontro do mais pobre, assim como Deus vem ao nosso encontro. É Ele que toma a iniciativa. Então, podemos definir, afinal, o que é a opção preferencial pelos pobres. É uma opção que compromete a nossa responsabilidade. É uma preferência que define o nosso olhar sobre o mundo. Na encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, 1891, ele fala da legitimidade da propriedade privada dos bens em resposta ao marxismo, para dizer da propriedade dos bens e dos talentos a serviço dos pobres. Não aponta a luta de classes, não aponta o conflito, mas aponta a propriedade e os bens a serviço da pobreza, a serviço da causa operária. Então, há uma ligação lógica entre a minha propriedade, os bens, a minha inteligência, as minhas capacidades e a relação com os pobres. É através dos bens e das coisas que a gente pode ser solidário e resgatar o pobre dependente daquela situação, para que ele possa se solidarizar com outras pessoas e viver a mesma qualidade de relações misericordiosas. Sair da posição do coitado, do pobre, do dependente, para a posição digna do ser humano pleno, adulto, realizado enquanto pessoa. Então, a obra civilizatória da Igreja e de todo cristão é exatamente voltada ao combate de toda forma de pobreza, seja pelo plano da solidariedade, seja no plano da ação política, da ação econômica. A quem nós devemos dirigir o nosso esforço? Pode ser a um familiar enfermo, a uma pessoa que precisa de uma roupa, que vive na rua, a uma pessoa que pede uma esmola. E todas essas opções, em todos esses momentos que eu sirvo a um pobre, eu acolho o outro na sua integridade. Eu olho para o outro, tomo consciência do outro. O pobre está muito mais próximo do que nós imaginamos. O mercado de trabalho, quando exclui jovens, produz a pobreza, a pessoa maltratada, o idoso que não é ouvido, a pessoa que é desprezada, que não tem meios para se opor, não tem voz, não tem vez, não tem voto. Há tantas expressões de pobreza. Em todas elas, é a misericórdia de Deus que vem como resposta. É ela que deve orientar o meu olhar para o grupo, o meu olhar para a sociedade. Quem é que não experimenta chegando numa festa ou chegando num lugar público? Em geral, nossos olhares se voltam para as pessoas mais importantes, mais belas, mais bem vestidas, para os mais ricos. Quem é de nós que se lembra de olhar para aquela pessoa mais quieta, que está escondida no canto de uma sala? Essa atitude de misericórdia, de atenção aos pobres, devia ser uma atitude, um hábito, um reflexo, algo que faz parte do nosso dia a dia naturalmente. Concluindo essa primeira parte, é importante dizer que o oposto da pobreza não é a riqueza. O oposto da pobreza é a humildade. É a humildade de nos reconhecermos como criaturas de Deus. Quanto mais nos sentimos pobres diante do Senhor, mais podemos nos abrir à pobreza dos homens e das mulheres que nos cercam e combater essa pobreza. Quanto mais amamos a nossa pobreza em relação a Deus, mais sentimos a alegria da sua misericórdia que passa através de nós quando nos voltamos para os pobres. A humildade consiste em reconhecer-se como pobre. Em primeiro lugar, eu sou um pobre. O fundador da comunidade Emmanuel, Pierre Goursat,
costumava dizer, eu sou um pobre tipo, eu sou um João ninguém, eu sou um Zé ninguém. Quando nós nos colocamos nessa posição de pobreza em relação a Deus, aí sim nós conseguimos viver de uma forma digna a relação com o pobre que nos cerca. Sejamos realistas, somos apenas criaturas humanas. E a humildade é uma prova do realismo. A humildade nos leva a não atribuir a nós os méritos quando amamos os mais pobres, mas ver neles o nosso reflexo. Nós sentimos verdadeiramente a misericórdia de Deus para conosco na medida em que amamos com calor humano o pobre que nos cerca. A alegria que Deus nos dá, a paz que nós sentimos, não por uma misericórdia, por uma ação, como já disse, moralista, ou por uma ação benemérita, falsa ou superficial. Mas na humildade, onde não há mérito nenhum, porque somos todos somos todo humo, somos todos feitos de barro, e Deus nos molda na nossa condição, na nossa pobreza, na nossa humildade. Somos todos iguais diante de Deus, dessa dependência de Deus. Essa relação com Deus que ajusta o nosso lugar, que nos coloca no nosso verdadeiro lugar, é ela que vai permitir que nós tenhamos uma relação correta em relação à pobreza. Importante, portanto, lembrar que nós somos pobres de alguém. Há um Deus de quem nós dependemos. Nós, às vezes, como doentes, abandonados, desprezados, nós somos pobres de alguém. Às vezes, como solitários. E diz o Papa Bento XVI que a solidão talvez seja a raiz de toda forma de pobreza. A pobreza material e a pobreza espiritual. E no momento que nos colocamos como pobres, somos capazes de aceitar ajuda, de pedir ajuda, receber humildemente um apoio. Nesse momento seremos capazes também de apoiar e ajudar um pobre. A opção preferencial pelo pobre, portanto, é uma responsabilidade que revela a nossa pobreza na medida em que nós tomamos consciência da pobreza do outro e vamos em direção ao outro. A oração, manter os olhos fixos em Cristo, sem dúvida, é o primeiro passo para o combate à pobreza. É fugir de toda idolatria, de toda vaidade, de todo orgulho. Nos colocarmos no nosso lugar diante do Cristo. E também contar com o apoio fraterno dos irmãos e das irmãs. E finalmente, ter em conta que as nossas ações em relação aos pobres devem ser ações muito bem feitas, bem preparadas, profissionalmente preparadas, se possível. A opção preferencial pelos pobres é uma coisa séria. Não se trata de uma casca, não se trata de algo adjetivo, de algo menos importante. É central na nossa vida como cristãos. Nós vivemos enquanto cristãos na medida em que a consciência em relação à pobreza está presente todo o tempo e nós agimos incluindo as pessoas, convidando as pessoas a crescer, convidando as pessoas a participar, colaborando com elas, solidarizando com elas. Riqueza e pobreza são condições inerentes à condição humana, à nossa natureza. Sempre teremos pobres entre nós, pelo fato de sempre sermos dependentes de Deus. No fundo, a dependência de Deus é que nos coloca numa posição mais clara, mais justa em relação ao nosso irmão, à nossa irmã, que merece a nossa fraternidade, a nossa atenção especial, a nossa solidariedade. Na medida que nós aceitemos com humildade e gratidão a Deus que nos criou e a sua imagem e semelhança, nós seremos mais capazes de acolher e de abraçar os pobres que nos circundam. Obrigado pela atenção. Seguimos no próximo bloco.